Nem toda voz que você ouve vem de Deus. E entender isso pode mudar completamente a sua vida. Porque existe uma linha muito fina, menos quase invisível, entre o que é direção divina e o que é apenas a sua própria mente falando mais alto. E se você não aprende a diferenciar isso, você pode passar anos tomando decisões baseadas em confusão, medo ou impulso, achando que está sendo guiado. Talvez você já tenha vivido isso. Aquela sensação forte de que deveria fazer algo. Aquela voz interna dizendo para ir, parar, continuar, desistir. E você fica preso numa dúvida que não te deixa em paz. Isso é Deus? Ou sou eu? E essa dúvida não é pequena. Porque a resposta muda tudo. Muda suas decisões, muda seus caminhos, muda os resultados da sua vida. O problema é que muita gente cresce ouvindo que Deus fala, mas quase ninguém ensina como reconhecer essa voz de verdade. Então a pessoa fica tentando interpretar sentimentos, pensamentos, sinais, sem saber exatamente o que está fazendo. E é aí que começa a confusão, porque a sua mente também fala. E fala o tempo todo. Ela cria cenários, interpreta situações, reage a emoções, tenta te proteger, tenta evitar dor, tenta buscar prazer. E muitas vezes, ela fala tão alto que parece verdade absoluta. Mas deixa eu te mostrar algo importante. A voz da sua mente geralmente vem carregada de urgência, medo ou ansiedade. Ela pressiona, ela quer resposta rápida. Ela quer controle, ela te empurra para decisões baseadas no agora. Já a voz de Deus é diferente. Ela não grita, ela não te desestabiliza. Ela não te leva para o desespero, ela traz paz. Mesmo quando a direção é difícil, existe uma paz no meio disso. E aqui está o primeiro sinal que você precisa entender: Deus não gera confusão. Se aquilo que você está sentindo está te deixando perdido, ansioso, dividido por dentro, existe uma grande chance de não ser Deus, porque a direção pode até ser desafiadora, mas não vem com caos interno. Agora, isso não significa que seja fácil, porque muitas vezes a voz de Deus vai na direção oposta da sua lógica, e é aí que a mente entra em conflito. Sua mente quer segurança, Deus quer crescimento. Sua mente quer evitar risco, Deus quer transformação. Sua mente quer conforto, Deus quer evolução. E quando essas duas coisas entram em choque, você sente confusão. Mas a confusão não vem de Deus, ela vem do conflito entre o que você quer e o que você precisa. Agora pensa comigo, quantas vezes você já tomou decisões baseadas no medo e depois percebeu que aquilo te limitou? Quantas vezes você sentiu vontade de fazer algo maior, mas recuou porque parecia incerto demais? Isso é a mente tentando te manter no controle. E o controle é confortável, mas não leva você para o próximo nível. A voz de Deus, por outro lado, muitas vezes vai te tirar desse controle. Vai te levar para um lugar onde você precisa confiar, onde você não tem todas as respostas, onde você precisa dar um passo sem ver o caminho completo, e isso assusta, mas também transforma. Agora, presta atenção em outro ponto fundamental. A voz da sua mente costuma reforçar seus medos. A voz de Deus confronta eles. Se você sente algo dizendo você não vai conseguir, melhor nem tentar. Isso não é para você. Isso não é direção. Isso é limitação. Deus não fala para te diminuir. Ele fala para te alinhar, mesmo quando você ainda não está pronto. Ele aponta para aquilo que você pode se tornar. Isso pode parecer desconfortável, porque exige que você saia da sua versão atual. Mas, ao mesmo tempo, existe uma clareza nisso. E clareza é outro sinal. A mente cria excesso de pensamento. Deus traz direção simples. Pode não ser fácil, mas é claro. Agora, deixa eu te falar algo que pode mudar a forma como você vê isso. Você não precisa ouvir uma voz externa para ser guiado. Muita gente espera algo sobrenatural,
algo audível, algo fora do comum, e acaba ignorando aquilo que já está acontecendo dentro. Porque Deus também fala através de convicção, aquela certeza tranquila que não depende de emoção, aquela direção que permanece mesmo quando o sentimento muda, aquilo que volta de forma consistente mesmo quando você tenta ignorar. Isso não é impulso, isso é alinhamento. Mas para perceber isso, você precisa diminuir o barulho. E esse é um dos maiores problemas hoje: excesso de estímulo. Muita informação, muitas opiniões, muitas vozes externas, e no meio disso tudo, você perde a capacidade de ouvir o que realmente importa. Porque quanto mais barulho, menos sensibilidade. E sem sensibilidade, tudo se mistura. Agora, pensa comigo como você pode diferenciar duas vozes. Se você nunca fica em silêncio o suficiente para ouvir com clareza, esse é o ponto. Discernimento não vem do barulho. Vem do silêncio. É no silêncio que você começa a perceber padrões. É no silêncio que você identifica o que traz paz e o que traz pressão. É no silêncio que você separa a emoção de direção. Mas pouca gente quer o silêncio, porque no silêncio você encontra a verdade, e nem sempre a verdade é confortável. Agora, deixa eu te mostrar mais um sinal importante. A voz da mente muda com frequência. A voz de Deus permanece. Hoje você sente uma coisa, amanhã já não tem certeza. Depois muda de ideia de novo. Isso é instabilidade. Mas quando vem de Deus, existe constância. Pode até existir dúvida no caminho, mas a direção central continua ali. Ela não desaparece. Ela não depende do seu humor. Ela não muda conforme a situação. E isso é um dos maiores sinais que você pode observar. Outro ponto: a mente reage ao externo. Deus direciona de dentro para fora. Se algo muda ao seu redor, isso altera completamente o que você sente que deve fazer. Cuidado, porque direção verdadeira não depende tanto das circunstâncias. Ela permanece mesmo quando o ambiente muda. Agora, isso não significa ignorar a realidade. Significa não ser controlado por ela. Existe uma diferença, e essa diferença define suas decisões. Agora eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Você está buscando ouvir a voz de Deus? Ou está tentando validar aquilo que você já quer? Porque muitas vezes a gente não quer direção, a gente quer confirmação. Quer que Deus diga sim para algo que a gente já decidiu. E quando isso não acontece, a gente se confunde, mas discernimento exige honestidade. Exige estar disposto a ouvir, mesmo quando a resposta não é a que você queria. E isso muda tudo. Porque quando você se abre de verdade, você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Pequenos sinais, pequenas direções, pequenas correções. E isso vai construindo clareza. Agora, deixa eu ser bem direto com você. Você não vai acertar 100% das vezes e tudo bem. Discernimento também é aprendizado. Você vai errar. Vai interpretar errado algumas vezes. Vai confundir emoção com direção, mas isso faz parte. O importante é ajustar, aprender com o processo, refinar sua percepção. Porque com o tempo, você começa a reconhecer padrões. Começa a entender como Deus fala com você, e isso é pessoal. Não existe uma fórmula única, mas existem sinais. E hoje você já viu vários deles. A voz de Deus traz paz. Não gera confusão, permanece, confronta seus medos. Não depende das circunstâncias. E aponta para crescimento. Se algo não se encaixa nisso, talvez não seja direção. Talvez seja só a sua mente tentando assumir o controle. E controlar tudo pode parecer seguro, mas te impede de viver algo maior. Agora eu quero que você pare por um momento e pense: existe alguma decisão na sua vida agora, onde você está confuso? Algo que você não sabe se deve fazer. Ou não,
Então não decide no impulso, não decide na pressão. Volta para o silêncio. Observa o que traz paz e o que traz ansiedade. Observa o que permanece e o que muda o tempo todo. Observa o que te desafia a crescer e o que só te mantém confortável. A resposta está aí, você só precisa aprender a perceber. Se essa mensagem falou com você, comenta aqui, eu quero discernimento, porque isso não é só uma frase, é um posicionamento. E se você quer continuar aprendendo a ouvir com clareza, a crescer espiritualmente e a tomar decisões melhores, se inscreve no canal, porque isso aqui não é sobre emoção passageira. É sobre direção real. E lembra disso, nem toda voz que você ouve vem de Deus. Mas quando você aprende a reconhecer a voz certa, sua vida muda completamente.